O que seriam as funções? Quando usá-la, como utilizá-la? Esse é o objetivo dessa aula. Então, vamos lá. Imagina o seguinte cenário. Imagina que eu tenho uma coluna cheia de valores aleatórios. Salário, quantidade, não importa, tá? E eu preciso do total dessa coluna. Eu quero a soma dessa coluna. E como vimos na última aula, a gente poderíamos fazer a operação, né? Poderia fazer assim, ó. Um mais o outro, até eu chegar ao final. Você concorda comigo que isso aqui ficaria inviável? Nesse caso aqui, ó, eu tenho 17 itens. Eu poderia fazer um a um, né? Mas imagina se eu tivesse uma planilha com 3.000 linhas, imaginando um ambiente corporativo. Então, as operações, elas são sugeridas, elas são recomendadas para poucos valores. Poucos valores. Quando temos sequências muito longas de valores e queremos fazer algum cálculo de resumo, eu quero uma soma, eu quero uma média, eu quero descobrir qual o maior valor, então a gente vai usar as funções, ok? As funções, isso aqui, ó. Ela sempre vai ter o mesmo formato. Em alguns casos, uma função vai ser um pouco diferente, mas a ideia da função é isso aqui, ó. Todas as funções, iremos chamá-la com um sinal de igual, né? Igual vimos na última aula. E a gente vai colocar o nome da função e o intervalo de células que queremos executar alguma ação, ok? Então, olha para vocês verem. Aqui eu trouxe um exemplo, a função soma, que é a função mais utilizada do Excel. Então, igual, nome da função soma, e eu quero somar do intervalo A2 a o intervalo A20. Então, eu vou implementar a função aqui embaixo, ó. Vou apagar isso que eu fiz, eu ponho sinal de igual e eu vou começar a digitar. Reparem o seguinte, quando eu começo a digitar, o Excel já traz para mim todas as funções que começam com a letra S. Vendo? E eu já tenho a função soma aqui, ó. Eu posso dar 2 cliques, ele já completa a palavra e já deixa aberto parênteses. E outra dica importante, ele vai me informando quais os dados que eu tenho que pôr dentro desse parênteses. Número 1, ponto e vírgula, número 2. Então, todas as funções o Excel dá essa ferramenta para a gente, tá? Então, nesse caso aqui, eu quero fazer a soma da função A1 até a célula A17. Fecho o parênteses e dou um Enter. Essa é a forma correta de utilizar a soma e as operações seriam utilizadas em momentos que eu quisesse fazer somas, subtrações de valores já de resumo. Então, imagina que eu tenho duas colunas com valores totais e eu queria somar os totais dessas duas colunas, ok? Aí eu vou usar os operadores, que é aquelas formulazinhas que eu mesmo desenvolvo. Um mais o outro, um menos o outro. Quando eu tenho sequências muito longas, eu uso as funções, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui eu trago esses exemplos, né? Então, imagina que eu tenho uma sequência muito longa de valores e o recomendado é a gente usar a função soma. Dois operadores importantes, que é o sinal de 2 pontos, que é onde eu vou colocar entre o intervalo das células. Esse sinal você tem que ler como até. Excel, olha aqui em cima, ó, na barra de formas. Excel, soma para mim de A1 até A17. Ok? E eu tenho também o sinal de ponto e vírgula. Por quê? Imagina que eu teria uma outra sequência aqui e eu gostaria de somar essa sequência e essa sequência em uma única fórmula. Então, o sinal de ponto e vírgula, o Excel vai me permitir eu colocar outra sequência. Então, aqui eu quero somar D1, 2 pontos, a D4. Então, vamos ler. Excel, soma para mim de A1 até A17 e, então, o ponto e vírgula eu vou ler como I, soma para mim de D1 até D4. Aqui eu vou ter um total das duas colunas que representam números para mim. Então, aqui eu vou trazer a função soma, né, que eu já mostrei para vocês. Aqui eu tenho a função média. Essa função média é utilizada da mesma forma que eu utilizo a função soma. Só que lembrando, eu tenho que digitar
o acento, senão ele não lê. Então aqui eu vou dar 2 cliques nela, ela já auto se programa para mim, e eu quero Excel, eu quero a média de A1 até A17. Fecho parênteses, e ele me deu a média. Eu vou ter a função máximo, que ele vai trazer o maior valor de uma sequência, e a função mínimo, que ele vai trazer o menor valor de uma sequência. Então, qual que é o maior valor daquela sequência? Igual acento máximo, e aí eu vou selecionar a coluna de uma outra forma. Eu não vou digitar os endereços, eu vou selecionar tudo. Ó. Isso aqui é aceito também. Então, ele mesmo já organiza e coloca de A1 a 17 para mim. Aqui o maior valor é o 6. Se eu colocasse um valor 13 aqui, funcionaria. Se eu colocasse um valor 23, funcionaria. E aqui o valor mínimo, igual mínimo. Qual o menor valor dessa sequência? O valor 2. Beleza? Então, essas são algumas funções básicas que eu trago para vocês. Na nossa próxima aula eu vou dar algumas dicas de fazer referência de células dentro de uma própria planilha e de fazer referência de células em planilhas diferentes. Então, até o próximo vídeo.